Capítulo 16. Arquivo sobre as bruxas Mayfair. Capítulo 4. Stefan. Após um descanso, recomeço. A criatura está aqui. Há apenas um instante. Ele se fez visível, com sua forma humana, a 2 centímetros de mim, como é, e fez com que minha vela se apagasse. Embora não tenha nenhuma respiração própria para conseguir tal feito, precisei de ser para providenciar mais luz. Ao voltar, encontrei minhas janelas abertas, batendo com a brisa. Tive de trancá-las novamente. Minha tinta estava derramada. Mas eu tenho mais tinta. Os lençóis haviam sido arrancados da cama. E meus livros estavam espalhados por toda parte. Graças a Deus, a caixa de ferro já está a caminho de Amsterdã. Basta dizer isso, pois talvez a criatura saiba ler. Neste espaço fechado, ele produz o som de asas batendo, e depois de risos. Eu me pergunto se lá longe, no seu quarto em Mayfair, Charlotte dorme, se é por isso que sou vítima dessas travessuras. Somente os bordéis e as tabernas estão abertos. Todo o restante desta pequena cidade colonial está em silêncio. Passo, porém, a relatar os acontecimentos da noite passada com a rapidez que me é possível. Saí pela estrada a pé. A lua estava alta. O caminho estava iluminado à minha frente com todas as suas curvas e voltas, com suas subidas e descidas suaves aqui e ali pelo que dificilmente poderiam ser considerados montes. Eu caminhava rapidamente, com grande vigor, quase tonto com minha liberdade e com a percepção de que o espírito não me havia impedido de seguir, de que eu estava respirando o ar fresco à minha volta e pensando em chegar à Porte ao Prince bem antes do alvorecer. Estou vivo, eu pensava. Estou fora da minha prisão e talvez sobreviva para chegar a ver a casa matriz novamente. A cada passo eu acreditava mais nisso, e me maravilhava, pois durante meu cativeiro eu havia perdido toda a esperança de que isso pudesse acontecer. Repetidas vezes, porém, meu pensamento era dominado pela imagem de Charlotte, como se eu estivesse enfeitiçado, e eu me lembrava dela na cama onde eu a havia deixado. Com isso eu fraquejava, chegando a pensar que era um tolo de abandonar tanta beleza e tanta paixão, pois na realidade eu amava. Eu a amava loucamente. E eu me perguntava que importância teria se eu ficasse e me tornasse seu amante, presenciasse o nascimento de um filho após o outro e vivesse no luxo, como havia sido sua sugestão. O fato de que dentro de horas eu deveria estar separado dela para sempre era mais do que eu podia suportar. Por isso, eu me recusava a pensar no assunto. Expulsava esses pensamentos da cabeça sempre que percebia que eles haviam voltado, sorrateiros. Eu caminhava sem parar. De quando em quando, vislumbrava uma luz nos campos escurecidos a cada lado da estrada. E uma vez um cavaleiro passou num tropel pela estrada, como se estivesse numa missão importante. Ele nem chegou a me ver. E eu prossegui sozinho, apenas com a lua e as estrelas como testemunhas, planejando a carta que lhe escreveria e de que modo eu descreveria o que havia ocorrido. Eu já estava a caminho há uns 45 minutos quando vi um homem a certa distância à minha frente, apenas parado, aparentemente olhando enquanto eu me aproximava. E o que era mais notável era o fato de se tratar de um holandês, o que pude ver pelo seu enorme chapéu preto. Ora, meu próprio chapéu eu havia deixado para trás. Eu estava usando como sempre quando cheguei a Mayfair, mas não o havia visto desde o instante em que o entreguei aos escravos antes do jantar na minha primeira noite ali. E agora, ao ver esse homem alto à minha frente, pensei no chapéu, lamentei sua perda e também me perguntei quem seria esse holandês parado ao lado da estrada, voltado para mim e parecendo me encarar, um ser sombrio, com barba e cabelo louros. Moderei meu passo pois, à medida que me aproximava, a criatura não se mexia. E, quanto mais perto eu chegava, mais percebia como era estranho que um homem ficasse assim parado na escuridão, tão despreocupado. Ocorreu-me, então, que eu estava sendo tolo, pois se tratava apenas de um outro homem ali, porque eu deveria me sentir mais indefeso no escuro da noite. No entanto, mal essa ideia me passou pela cabeça, eu cheguei perto o suficiente para ver o rosto do homem. No mesmo instante em que percebi que era meu próprio duplo que estava ali em pé, a criatura saltou para cima de mim, parando a 2 centímetros enquanto minha própria voz saía da sua boca. Ah, Petir, mas você esqueceu seu chapéu, exclamou o ser, dando uma terrível gargalhada. Cai para trás sobre a estrada, com o coração batendo forte no peito. Ele se inclinou sobre mim como um abutre. Ora, vamos, Petir, apoie seu chapéu já que o deixou cair na terra. Afaste-se de mim, berrei, aterrorizado. Virando-lhe as costas, cobri minha cabeça e, como um caranguejo aflito, me arrastei para escapar da criatura. Em seguida, levantei-me e ataquei, como um touro poderia ter feito, só para descobrir que investia contra o vazio. Não havia nada naquela estrada a não ser minha desgraçada pessoa e meu chapéu preto jogado esmagado no pó. Tremendo como criança, apanhei-o e tentei limpá-lo. Maldito espírito, exclamei. Conheço seus truques. Conhece?
Perguntou-me uma voz, e dessa vez era uma mulher que falava. Virei-me para ver a criatura, e ali vislumbrei minha Débora, com a aparência da sua infância, mas apenas num relance. Não é ela, declarei. Seu mentiroso dos infernos. Stefan, aquele mero relance dela foi uma espada a me atravessar, pois pude discernir seu sorriso de menina e seus olhos brilhantes. Um suspiro veio-me à garganta. Espírito maldito, sussurrei, procurando por ela nas trevas. Eu queria vê-la, fosse ela real, fosse ilusão. E me senti um tolo. A noite estava tranquila, mas eu não confiava na sua quietude. Só aos poucos fui parando de tremer e pus meu chapéu. Segui em frente, mas não tão rápido quanto antes. Para qualquer lugar que olhasse, imaginava ver um rosto, uma silhueta, só para descobrir que era uma ilusão da escuridão. As bananeiras que se movimentavam com a brisa, ou aquelas gigantescas flores vermelhas cochilando nos seus frágeis caules, debruçadas sobre as cercas ao longo da estrada. Resolvi olhar direto para a frente. Foi quando ouvi passos atrás de mim. Ouvi a respiração de um outro homem. Os passos vinham firmes, fora do ritmo da minha própria marcha. E, quando resolvi ignorá-los, senti o hálito morno da criatura na minha própria nuca. Maldito seja! Gritei, voltando-me, só para ver uma imagem de perfeito horror caindo sobre mim. A visão monstruosa de mim mesmo, mas sem nada a não ser o crânio nu e em brasa no lugar do rosto. Chamas saltavam das órbitas vazias dos olhos, abaixo do cabelo louro e do enorme chapéu holandês. Vá para o inferno, berrei, empurrando-o com toda a minha força quando ele se jogava por cima de mim, com o fogo a me chamuscar. E ali onde eu tinha certeza de não encontrar nada, havia um sólido tórax. Eu mesmo, rugindo como um monstro, lutei com a criatura, forçando-a a recuar cambaleante. Só então, ela desapareceu, com uma grande explosão de calor. Descobri que havia caldo sem nem perceber. Eu estava de joelhos e havia rasgado meus calções. Não conseguia pensar em nada a não ser no crânio em chamas que acabava de ver. Mais uma vez, meu corpo tremia de modo irracional e incontrolável. A noite estava mais escura agora que a lua não estava mais no alto, e só Deus sabia o quanto eu ainda precisava andar por essa estrada até chegar à Porte ao Príncipe. Tudo bem, criatura do mal, não acreditarei nos meus olhos, não importa o que eles me revelem. E, sem hesitar mais, voltei-me para a direção certa e comecei a correr. Corri, com os olhos baixos, até perder o fôlego e, baixando a velocidade até a da marcha normal, segui obstinado, olhando apenas para a terra sob meus pés. Não demorou muito para que eu visse pés ao lado dos meus, descalços, sangrando, mas não prestei atenção a eles pois não podiam ser reais. Senti o cheiro de carne queimando, mas não me importei, pois sabia que não podia ser real. Conheço seu jogo, disse eu. Você se comprometeu a não me machucar, e por isso está seguindo literalmente o compromisso. Prefere me enlouquecer, não é? E então, ao me lembrar das normas dos antigos, de que eu só o estava fortalecendo ao conversar com ele, parei de falar e passei a repetir as antigas orações. Que todas as forças do bem me protejam. Que os espíritos superiores me protejam. Que não me aconteça nenhum mal. Que a luz branca brilhe sobre mim e afaste de mim essa criatura. Os pés que haviam me acompanhado agora haviam desaparecido, do mesmo modo que o cheiro de carne queimando. No entanto, na distância à minha frente, eu ouvi um ruído sinistro. Era o barulho de madeira quebrando e talvez de coisas sendo arrancadas do chão. Isso não é ilusão, pensei. A criatura arrancou pelas raízes as próprias árvores e agora as lançará no meu caminho. Prossegui, confiante de poder me desviar desses perigos, e me relembrando de que a coisa estava apenas brincando comigo, e de que eu não devia cair na sua armadilha. Foi então que vi a ponte logo adiante e percebi que havia chegado ao pequeno rio e que os barulhos que ouvia vinham do cemitério. A criatura estava arrebentando as sepulturas. Fui dominado por um pavor muito pior do que qualquer medo que houvesse sentido antes. Todos nós temos nossos temores secretos, Stefan. Um homem pode enfrentar tigres e recuar diante de um besouro. Outro pode abrir caminho em meio a um regimento inimigo e não conseguir ficar trancado com um cadáver num quarto. No meu caso, os lugares dos mortos sempre significaram algo terrível. E agora, ao descobrir o que o espírito pretendia fazer, e que eu precisava atravessar a ponte e passar pelo cemitério, eu me senti petrificado e suado em bicas. E, ao ouvir cada vez mais alto o barulho da destruição e ver as árvores acima dos túmulos oscilando, eu não sabia como poderia readquirir a capacidade do movimento. No entanto, permanecer ali seria loucura. Forcei-me a andar, a me aproximar, passo a passo, da ponte. Contemplei, então, o cemitério destruído. Vi os caixões arrancados da terra úmida e macia. Vi as coisas que saíam de dentro deles, ou melhor, que eram puxadas de dentro deles, já que não tinham vida. Sem dúvida não tinham vida, e a criatura apenas as acionava como acionaria títeres. Petir, corra,
Gritei e tentei obedecer à minha própria ordem. Atravessei a ponte num instante, mas eu os via subindo pelas encostas dos dois lados. Eu os ouvia. Ouvia o ruído dos caixões apodrecidos que se quebravam sob seus pés. Ilusão. Embustes. Eu repetia para mim mesmo. No entanto, quando o primeiro desses horrendos cadáveres me impediu o caminho, eu berrei como uma mulher apavorada. Afaste-se de mim. Descobri, então, que era incapaz de tocar nos braços pútridos que me açoitavam, e que apenas me desviava cambaleante desse ataque para dar um encontrão em outro cadáver fétido como o primeiro, até que afinal caí de joelhos. Rezei, Stefan. Chamei em voz alta pelos espíritos de meu pai e de Roemer Franz, para que me ajudassem. As criaturas agora me cercavam e apertavam o cerco cada vez mais. O fedor era insuportável, pois alguns eram corpos recém-enterrados, outros apenas parcialmente decompostos e outros já com o cheiro puro da própria terra. Meus braços e meu cabelo estavam encharcados com aquela sua umidade repulsiva. Trêmulo, eu cobri minha cabeça com os dois braços. Foi então que ouvi uma voz que se dirigia a mim, com total nitidez, e eu soube que era a voz de Roemer. Petir. Eles não têm vida. São como frutos caídos no chão do pomar. Levante-se e abra caminho, empurrando-os. Você não tem como machucá-los. Encorajado, segui seu conselho. Voltei a correr, dando encontrões neles, tropeçando neles e depois cambaleando de um lado para o outro para recuperar o equilíbrio e poder prosseguir. Afinal, arranquei o casaco para golpeá-los com ele e, ao descobrir que eram fracos e que não conseguiam sustentar uma investida contra mim, bati com o casaco para que recuassem, e assim pude me livrar do cemitério. Ajoelhei-me mais uma vez para descansar. Eu ainda os ouvia lá atrás. Ouvia o ruído surdo dos seus pés mortos desnorteados. Relanceando o olhar por cima do ombro, vi, então, que se esforçavam por me acompanhar, uma legião de cadáveres horrendos, como que acionados por fios. Voltei a me levantar. Segui meu caminho mais uma vez. Agora, porém, carregava meu casaco, pois ele estava imundo da refrega, e meu chapéu, meu inestimável chapéu, eu havia perdido. Em minutos eu estava fora do alcance dos mortos. Imagino que a criatura finalmente os tenha deixado cair. E à medida que prosseguia, com os pés doloridos e o peito ardendo dos meus esforços, vi que minhas mangas estavam cobertas de manchas da luta. Havia carne podre presa ao meu cabelo. Também minhas botas estavam lambuzadas com ela. E aquele cheiro me acompanharia o caminho todo até Porte ao Prince. No entanto, à minha volta tudo estava quieto e tranquilo. A criatura descansava. Devia ter ficado exausta. Portanto, essa não era a hora certa para eu me preocupar com fedores e acessórios. Eu precisava me apressar. Na minha loucura, comecei a falar com Roemer. O que devo fazer, Roemer? Pois você sabe que essa criatura irá me seguir até os confins da terra. Não houve, porém, resposta e eu pensei ter imaginado sua voz quando a ouvi antes. E o tempo todo eu sabia que o espírito poderia assumir sua voz, se eu pensasse em Roemer por muito tempo e com muita intensidade. E isso me deixaria louco. Ainda mais louco do que eu já estava. A paz persistia. O céu estava clareando. Eu ouvi carroças vindo pela estrada atrás de mim e vi que os campos ganhavam vida à direita e à esquerda da estrada. Na verdade, ao chegar ao topo de uma ladeira, vi a cidade colonial lá embaixo e respirei com um grande suspiro. Aproximou-se, então, uma daquelas carroças, uma pequena carroça de madeira desengonçada, carregada de frutas e legumes para o mercado, e conduzida por dois mulatos claros. Os dois pararam e me olharam espantados. Nesse instante, eu disse no meu melhor francês que precisava da sua ajuda e que Deus os abençoasse se eles pudessem me auxiliar. E então, ao me lembrar de que tinha dinheiro comigo, ou de que havia tido, enfiei as mãos nos bolsos à procura e lhes ofereci algumas libras, que eles aceitaram com gratidão permitindo que eu subisse na parte traseira da carroça. Recostei-me numa enorme pilha de frutas e legumes e adormeci. A carroça me balançava e me jogava de um lado para outro, mas era como se eu estivesse na mais luxuosa das carruagens. Então, enquanto eu era dominado por um sonho em que imaginava estar de volta a Amsterdã, senti uma mão tocar na minha mão delicada. Ela afagou minha mão esquerda, e eu ergui minha mão direita para tocá-la da mesma forma suave. Ao abrir meus olhos e virar a cabeça para a esquerda, porém, vi o corpo queimado e enegrecido de Deborah me contemplar, careca e encarquilhada, só com os dois olhos azuis demonstrando vida e os dentes rindo para mim por trás dos lábios queimados. Dei um berro tão alto que assustei os condutores da carroça e o cavalo. Mas não fazia diferença. Eu havia caído na estrada. O cavalo fugiu, e os dois não conseguiram pará-lo. Logo desapareceram mais adiante, depois de chegar ao topo de uma ladeira. Fiquei sentado, chorando, de pernas cruzadas. Espírito maldito, o que você quer de mim? Diga-me, por que não me mata? Sem dúvida, tem poder para tal.
se consegue fazer esse tipo de coisa. Ninguém me respondeu, mas eu sabia que ele estava ali. Ao erguer os olhos, eu vi dessa vez, sob nenhum disfarce apavorante, apenas como o homem de cabelos escuros, de gibão de couro, o homem bonito que eu havia visto 2 vezes antes. Ele me parecia bem sólido, tanto que a luz do sol batia nele, ali sentado despreocupado sobre a cercabeira da estrada. Ele me contemplou, aparentemente com ar pensativo, pois seu rosto não tinha expressão. E eu me descobri a encará-lo, examinando-o como se ele não fosse nada a ser temido. E percebi então algo que era importantíssimo que eu entendesse. O corpo queimado de Deborah, aquilo havia sido uma ilusão. Do fundo da minha mente ele havia tirado essa imagem, fazendo com que vicejasse. Meu duplo, aquilo também havia sido ilusão. Era tão perfeito quanto minha imagem no espelho. E o outro acompanhante demoníaco com quem lutei seu peso havia sido uma ilusão. E é claro que os cadáveres haviam sido de verdade. E eram cadáveres e nada mais. Isso aqui, porém, não era nenhuma ilusão. Esse homem sentado na cerca era um corpo que a criatura havia feito. Disse-me ele. E também dessa vez seus lábios não se mexeram. E eu compreendi o motivo. Ele ainda não conseguia fazer com que se mexessem. Mas vou conseguir, disse ele. Vou conseguir. Continuei a examiná-lo. Talvez de tão exausto, eu tivesse perdido o juízo. Mas eu não sentia nenhum medo. E à medida que o sol da manhã ficou mais forte, eu vi que a luz o atravessava. Vi as partículas das quais ele era composto turbilhonando na luz, como pó. Você é pó, sussurrei, pensando na frase bíblica. Mas naquele exato instante, ele começou a se dissolver. Ficou pálido e depois não havia nada ali. O sol subiu iluminando os campos, mais lindo do que qualquer sol da manhã que eu já houvesse visto. Teria Charlotte acordado? Teria Charlotte refreado a mão da criatura? Não sei a resposta. Posso nunca vir a saber. Cheguei aos meus aposentos e que menos de 1 hora depois, após me reunir com a gente e falar novamente com o estalajadeiro, como lhe relatei anteriormente. E agora já passa muito da meia-noite pelo meu bom relógio, que acertei pelo da estalagem hoje, ao iniciá-la. E já há algum tempo que o espírito malévolo não sai do quarto. Há mais de 1 hora, ele aparece e desaparece em sua forma humana, a me observar. Fica sentado num canto, depois no outro. Uma vez, eu vi no espelho olhando para mim aqui fora. Stefan, como o espírito faz esse tipo de coisa? Ele ilude meus olhos. Pois é certo que não pode estar dentro do espelho. Mas eu me recusei a erguer os olhos para vê-lo. E afinal a imagem desapareceu. Ele agora começou a mexer a mobília de um lado para o outro e voltou a fazer o ruído de asas batendo. Preciso sair deste quarto. Vou enviar esta carta com as restantes. Seu no Talamasca, Petit Stefan, é madrugada, e todas as minhas cartas para você já estão a caminho, tendo o navio zarpado há 1 hora. E, por mais que eu tivesse vontade de ir com ele, eu sabia que não deveria. Pois, se essa criatura pretende me destruir, melhor que se divirta comigo aqui, enquanto minhas cartas são levadas em segurança. Receio, também, que ele tenha força suficiente para afundar um navio, pois mal eu pus os pés no mesmo, para falar com o comandante e me certificar de que minhas cartas seriam transportadas em segurança. Um vento começou a soprar, a chuva atingiu as janelas, e o próprio barco começou a jogar. Meu raciocínio diz que o espírito não tem a força que seria necessária para afundar a embarcação, mas seria o horror dos horrores, se eu estivesse errado. Não posso expor outras pessoas a tanto risco. Por isso, permaneço aqui numa taberna lotada de Port-au-Prince, a segunda qual vou nesta manhã, pois receio ficar sozinho. Há pouco tempo, quando eu voltava do cais, a criatura me assustou tanto com a imagem de uma mulher caindo diante de uma carruagem que eu me joguei à frente dos cavalos para salvá-la, só para descobrir que não havia mulher nenhuma e que eu próprio quase fui pisoteado. Como me amaldiçoou o cocheiro, chamando-me de louco. E é isso, sem dúvida, o que aparento ser. Na primeira taberna, adormeci talvez por uns 15 minutos e fui despertado por chamas à minha volta, para ver que a vela havia caído no conhaque derramado. Fui culpado pelo acidente e me mandaram procurar outra freguesia. E lá estava a criatura, nas sombras atrás da chaminé. Ele teria sorrido se conseguisse movimentar os músculos do seu rosto de cera. Observe bem o que vou dizer sobre seus poderes. Quando ele quer ser ele mesmo, ele é um corpo artificial sobre o qual exerce pouquíssimo controle. Mesmo assim, minha compreensão dos seus artifícios é imperfeita. E estou tão cansado, Stefan. Voltei ao meu quarto para tentar dormir, mas ele me atirou para fora da cama. Mesmo aqui, num lugar público, lotado de gente que bebe até tarde da noite e dos que acordam cedo para viajar, ele faz suas brincadeiras comigo e ninguém percebe, pois ninguém sabe que a imagem de Roemer sentado junto à lareira não está lá realmente, ou que a mulher que apareceu por um instante na escada, sem que quase ninguém percebesse,
Era Gertrude, morta já há 20 anos. A criatura arranca essas imagens da minha mente, sem dúvida, e depois as expande, mas não consigo adivinhar como. Tentei conversar com o espírito. Na rua, implorei-lhe que me revelasse seu objetivo. Existe alguma chance de que eu viva? O que eu poderia fazer por ele para que parasse com seus truques malévolos? Que ordens Charlotte lhe havia transmitido? Depois, quando me sentei aqui e pedi o vinho, pois voltei a sentir sede pelo vinho e ando bebendo demais, vi quando ele movimentou minha pena e rabiscou algo no meu papel que diz: Petir vai morrer. Estou anexando esse papel à minha carta, já que se trata da escrita de um espírito. Eu mesmo não tive nada a ver com isso. Talvez Alexander pudesse pôr as mãos sobre o papel e descobrir alguma coisa. Pois eu não consigo aprender nada com essa criatura idiota, a não ser que nós dois juntos conseguimos criar imagens que teriam expulsado Jesus do deserto, enlouquecido. Agora sei que só existe um meio de salvação para mim. Assim que eu terminar esta carta e a deixar com a gente, irei procurar Charlotte e implorar que faça com que o espírito maligno pare com isso. Não há outra coisa que possa surtir efeito, Stefan. Só Charlotte pode me salvar. E rezo para chegar a Mayfair ileso. Alugarei uma montaria para a viagem e contarei com o fato de no meio da manhã a estrada estar bem movimentada e Charlotte, acordada e com o espírito sob controle. Tenho, porém, um terrível medo, meu amigo, o de que Charlotte saiba o que esse demônio faz comigo e que lhe haja dado ordens para agir assim. Que Charlotte seja a autora de todo esse plano diabólico. Se você não receber mais nada de mim, permita-me relembrar-lhe que zarpam navios holandeses todos os dias daqui para nossa bela cidade. Siga estas instruções. Escreva para a bruxa, informando-lhe do meu desaparecimento. Certifique-se, porém, de que a carta não revele sua origem na casa matriz e de que não seja fornecido nenhum endereço do remetente, que possibilitasse ao espírito maligno penetrar em nosso meio. Imploro-lhe que não mande ninguém atrás de mim, pois ele só se defrontará com um destino pior do que o meu. Aprenda o que puder sobre a evolução dessa mulher a partir de outras fontes, e não se esqueça de que a criança que ela der à luz daqui a 9 meses será sem dúvida minha. O que mais posso lhe dizer? Após minha morte, tentarei alcançá-lo ou alcançar Alexander, se me for possível. Entretanto, meu caríssimo amigo, receio que não haja nenhum após. Que apenas as trevas esperem por mim, e que meu tempo na luz esteja encerrado. Não lamento nada nestas minhas últimas horas. O Talamasca foi minha vida, e passei muitos anos na defesa dos inocentes e na pura busca do conhecimento. Eu os amo, meus irmãos e irmãs. Lembre-se de mim, não pelas minhas fraquezas, não pelos meus pecados, nem pela minha falta de juízo, mas pelo meu amor por vocês. Permitam-me contar o que acabou de acontecer, pois foi realmente muito interessante. Vi Roemer novamente, meu amado Roemer, o primeiro diretor da nossa ordem que conheci e amei. E Roemer me parecia tão jovem e bonito e eu senti tanta alegria ao vê-lo que chorei, sem querer que a imagem desaparecesse. Pensei em brincar com a imagem, já que ela se originava da minha própria mente, não é? E o espírito maligno não sabe o que faz. Por isso, falei com Roemer. Meu querido Roemer, você não sabe como sinto falta sua. Por onde esteve, o que andou aprendendo. E a figura bela e forte de Roemer vem na minha direção. Eu sei que ninguém mais o vê pois estão todos olhando para mim, o louco que fala sozinho, mas não ligo para isso. Sente-se, Roemer, beba comigo, insisto eu. Esse meu amado mestre senta-se, debruça-se sobre a mesa e me diz as obscenidades mais imundas. Vocês nunca ouviram nada parecido. Ele me diz que arrancaria minhas roupas bem no meio da taberna, o prazer que ia me dar, como sempre teve vontade de fazer isso quando eu era menino, e que chegou mesmo a fazê-lo, entrando no meu quarto à noite, rindo depois do acontecido, e permitindo que outros olhassem. Devo ter parecido uma estátua, olhando espantado para esse monstro que, com o sorriso de Roemer, sussurrava tanta sujeira para mim como um velho devasso. Finalmente, a boca dessa criatura para de se mexer, mas apenas cresce cada vez mais, e a língua dentro dela se transforma em algo que negro, grande e lustroso como a corcova de uma baleia. Como um fantoche, apanho a pena, mergulho na tinta e começo a escrever a descrição que acabo de fazer. Agora a criatura se foi. Mas, Stefan, você sabe o que ele fez? Ele virou minha cabeça pelo avesso. Deixe-me contar-lhe um segredo. É claro que meu querido Roemer nunca tomou esse tipo de liberdade comigo, mas eu costumava desejar que ele o fizesse. E o maldito extraiu de mim essa informação, de que quando menino eu ficava deitado na minha cama na matriz sonhando que Roemer chegava, puxava os lençóis e se deitava comigo. Eu sonhei essas coisas. Se você no ano passado me houvesse perguntado se um dia tive um sonho desses, eu teria dito nunca. Mas tive,
e o maldito fez com que eu me lembrasse dele. Eu deveria agradecer. Parto agora. O sol já subiu no horizonte. A criatura não está por perto. Confiarei esta carta ao nosso agente antes de seguir na direção de Mayfair. Quer dizer, se eu não for detido pelos guardas locais e julgado na cadeia. Eu realmente tenho a aparência de um vagabundo e de um louco. Charlotte irá me ajudar. Charlotte controlará esse espírito. O que mais há a dizer? Petir nota aos arquivos. Essa foi a última carta recebida de Petir Van Abel. Sobre a morte de Petir Van Abel, resumo de 23 cartas e de numerosos relatórios enviados aos arquivos. Ver relação, 2 semanas após o recebimento da última carta de Petir pela casa matriz, recebeu-se uma comunicação de um certo Jean Van Clausen, mercador holandês em Port-au-Prince, no sentido de informar da morte de Petir. Essa carta havia sido escrita apenas 24 horas após a última carta de Petir. Seu corpo havia sido descoberto umas 12 horas depois de ele ter reconhecidamente alugado um cavalo nos estábulos e de ter partido de Port-au-Prince. A suposição das autoridades locais é de que Petir havia sido vítima de algum crime na estrada, talvez tendo sido surpreendido por um bando de escravos fugidos no início da manhã, que talvez estivessem ocupados em profanar um cemitério no qual haviam provocado grandes estragos apenas um dia ou 2 antes. A primeira profanação havia provocado enorme perturbação entre os escravos dali, que, para grande consternação dos seus senhores, relutavam em participar da restauração do local, que ainda se apresentava num estado de considerável desordem quando ocorreu a violência contra Petir. Aparentemente, Petir foi espancado e forçado a entrar numa grande cripta de alvenaria, onde ficou encurralado por uma árvore calda e por destroços muito pesados. Ao ser encontrado, os dedos da sua mão direita estavam emaranhados no entulho como se ele estivesse tentando cavar para conseguir sair. 2 dedos da sua mão esquerda haviam sido decepados e nunca mais foram encontrados. Nunca foram descobertos os responsáveis pela profanação e pelo assassinato. O fato do dinheiro de Petir, seu relógio de ouro e seus documentos não haverem sido roubados aumentava o mistério que envolvia sua morte. As obras em andamento para a recuperação do local propiciaram a descoberta precoce dos restos mortais de Petir. Apesar de grandes ferimentos na cabeça, Petir foi reconhecido com facilidade de modo inegável por Van Clausen, bem como por Charlotte Fontenay, que veio até Port-au-Prince ao ter notícia do ocorrido e que ficou violentamente perturbada pela morte de Petir. Acamando-se de tristeza, Van Clausen devolveu os objetos pertencentes a Petir à casa matriz e, a pedido da ordem, realizou uma investigação maior sobre a morte de Petir. Os arquivos contêm cartas não só de Van Clausen e ele enviadas, mas também cartas recebidas e enviadas por alguns padres da colônia, bem como por outras pessoas. Essencialmente, nada de verdadeira importância foi descoberto, a não ser o fato de que Petir foi considerado louco no seu último dia e noite em Port-au-Prince, tanto por seus repetidos pedidos para que fossem despachadas cartas para Amsterdão quanto pelas suas repetidas instruções no sentido de que a casa matriz fosse avisada na eventualidade da sua morte. Foram feitas algumas menções ao fato de ele ter sido visto na companhia de um estranho rapaz de cabelos escuros, com quem conversava incessantemente. É difícil saber como interpretar essas afirmações. No entanto, uma análise mais detalhada de Lazer e dos seus poderes está contida nos últimos capítulos destes arquivos. Basta dizer que outros viram Lazer competir e acreditaram que Lazer fosse um ser humano. Através de Jean Van Clausen, Stefan Frank escreveu uma carta a Charlotte Fontenay que não poderia ter sido compreendida por ninguém mais, detalhando o que Petir escreveu nas suas últimas horas e implorando que ela desse ouvidos ao que Petir lhe havia dito. Essa carta nunca recebeu resposta. A profanação do cemitério, acompanhada do assassinato de Petir, levou ao seu abandono. Nunca mais houve enterros no local, e alguns corpos foram transferidos para outros cemitérios. Mesmo 100 anos depois, o lugar ainda era considerado mal-assombrado. Antes que as últimas cartas de Petir chegassem a Amsterdã, Alexander informou aos outros membros da casa matriz que Petir havia morrido. Pediu também que o retrato de Deborah Mayfair pintado por Rembrandt fosse retirado da parede. Stefan Frank concordou, e o quadro foi guardado nos cofres. Alexander pôs as mãos sobre o pedaço de papel em que Lazer havia escrito as palavras Petir vai morrer. Disse apenas que as palavras eram verdadeiras, mas que o espírito era um mentiroso. Não pôde afirmar mais nada. Ele avisou a Stefan Frank que cumprisse o desejo de Petir de que ninguém fosse enviado a Port-au-Prince para falar com Charlotte, já que tal pessoa estaria se dirigindo com toda certeza para a morte. Stefan Frank procurou com frequência entrar em contato com o espírito de Petir Van Abel. Com alívio,
Ele relatou em repetidas notas aos arquivos que suas tentativas haviam sido em vão e que ele estava confiante de que o espírito de Petir houvesse passado para um plano superior. Histórias de assombrações relacionadas àquele trecho da estrada onde Petir morreu foram copiadas nos nossos arquivos até mesmo em 1956. No entanto, nenhuma delas está ligada a qualquer personagem reconhecível nesta história. E assim chega à sua conclusão a história da investigação de Petir das bruxas Mayfair, que podem ser com segurança consideradas suas descendentes com base no seu próprio relato. A história continua. Favor passar ao capítulo V.